Boa tarde, estamos hoje com mais um podcast do Piratalk. Eu sou o Lucas Gabriel. Meu nome é Miguel Ramos. Júlia. A Júlia. E hoje nós vamos enfrentar a Júlia, né? Professora de inglês do Zé Legatai. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Tô ótima. Dia tá lindo hoje, né? Lindo, chovendo. E aí, o que você gosta de fazer no seu dia a dia? No dia a dia? Como você se prepara pra dar aula, vir pra escola? Eu acordo cedo, bem cedo, tipo 5h30, 6 horas. Aí eu preparo as aulas. Ou só reviso as que já estão prontas. Faço alguma documentação que seja necessária. Faço natação. Almoço e me escola. Você faz natação? Faço natação, sou nadadora. Olha, você é nadadora. Olha. Interessante. Faz quanto tempo você faz natação? Faz 1 ano e meio. Ajuda bastante na saúde, né? Ajuda. Eu me afoguei em várias vezes. Ajuda, Porque eu não- saúde. Ajuda. Eu não afogar. sabia nadar, né? Agora eu sei. Aí no início eu me afogava muito. Cara, Help. Professora, você é formada só em inglês? Não, é português e inglês. Português e inglês? Caramba. Mas o que fez você, se interessar por essa área? Foi desde que eu entrei na escola. Tipo, eu entrei no prézinho. Eu falei, nossa, é muito legal isso. Quero lousinhas pra brincar. E eu tive umas 5 lousas. E aí eu sempre quis ser professora. A única coisa que foi mudando é que foi mudando a matéria conforme eu fui crescendo. Primeiro eu queria ser professora de criancinha. Aí depois, no 3º ano, eu troquei pra português. Cogitei química. Eu falei, melhor não, porque química orgânica é muito tenso. Aí foi pro português e aí o inglês veio de combo. sempre tiro notas boas na linguagem, né? Na sua Linguagem, não. sim. Exatas, não. Português 10, aí chega a matemática. Eu tirei 2. meio em física uma vez. Meio? Meio. entendi. E hoje é professora? Eu já tô Física. E eu fiz reforço de biologia também, porque eu não entendia. Ah, o professor tá aí pra dar aula. Aí, eu converso bastante com pessoa. Não, professora, mas você acha que a questão da internet, assim, te ajudou na questão do inglês, aprendeu inglês? Ou você acha que você aprendeu tudo só por causa de um curso ou faculdade que você fez? Eu acho que a internet ajuda muito. E o curso também. Na verdade, é um combo, né? Eu acho que na internet você tem a chance de aprender coisas mais de forma mais rápida. Então, às vezes, você está na faculdade no curso, aí você está vendo toda uma parte. Se você já entendeu essa parte, com a internet você consegue pesquisar coisas além. Só com a internet você pode aprender coisas muito menos técnicas, né? Tipo, você pode aprender a falar algumas coisas, mas não sabe escrever, por exemplo. Na verdade, por exemplo, um jogo. Com os jogos, você aprende gírias diferentes, coisas mais do cotidiano, entendeu? Quando você faz faculdade ou você faz um curso, você aprende mais o formal, né? A mesma coisa na língua portuguesa. Eu dava aula de língua portuguesa para um canadense, então a parte formal ele sabia perfeitamente, mas ele não entendia as gírias. Se você falasse uma gíria, ele não entendia. Então aí que a internet, essas coisas, vídeos, ajudam mais. A internet ajuda muito também porque eu assistia, né, youtubers que é fluente em inglês e nunca fez nenhum tipo de curso, Eu só tô rindo porque ele gasgou. né? Desculpa. Nada, Pode ser. Vocês vão cortar essa parte. Como eu tava dizendo, Ninguém nem fala. a internet ajuda muito porque eu conheço muitos youtubers que nunca nem fizeram nenhum tipo de curso e hoje falam inglês fluente, né? Então, o que ajuda no caso desses youtubers, por exemplo, a Anitta, que aprendeu 2 idiomas de forma mais rápida, é a imersão, né? Então, quando você faz a imersão, você tem contato só com a língua, você consegue pensar mais rápido na hora de falar, né? Então, por exemplo, se você aprendeu inglês, você vai para outro país, mas você não fala o inglês assim no seu dia a dia, quando você vai para outro país, você para um pouquinho para pensar, né? Você tem que relembrar. Agora, quando você faz a imersão, você tá falando essa língua todos os dias com pessoas, né? Inclusive, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, tem a imersão de 2 semanas. Aí você fica, acho que num sítio, numa fazenda, 2 semanas com pessoas só falando inglês. Não fala mais nada. Então, é uma forma de você forçar o seu cérebro a automaticamente pensar naquela língua. Cara, sai de lá nem sabendo português, mas Né? Ajuda muito. Imersão. Geralmente os artistas fazem imersão, né? Mas você já chegou a dar aula, pra alguém assim que, sabia falar inglês, mas não sabia a parte mais técnica? Sabia falar e não sabia a parte Por mais causa de técnica? jogos ou por causa que realmente viajou, alguma coisa assim?
Olha, eu posso dar o exemplo, na verdade, do meu namorado, porque o meu namorado fala, mas ele não sabe a parte escrita, porque ele não pratica a parte escrita. Eu já vejo muito a parte escrita, então pra mim é mais fácil a parte escrita. E aí o meu namorado, ele joga muito também, jogava, né? E aí, acho que eu nem posso falar o nome do jogo, né? Pode? Ah, pode, GTA, de boa? Ah, então vai que, né? Então ele jogava muito. E aí no Discord ele também conversava com pessoas americanas e tal. Então a parte pra falar pra ele é mais fácil. Ah, então ele aprendeu meio que na raça, assim, tipo, vendo o pessoal falando e entendendo. Só que aí o problema é que quando você vai fazer uma prova, por exemplo, um concurso que tem inglês, é difícil, mais o de professor. Aí você tem que dominar a gramática, igual português. Nós falamos português, mas e a conjugação dos verbos corretamente? Mas Aí você tem que querendo também estudar. se torna mais fácil, né? Você aprendeu inglês já sabendo, querendo falar, você Sim. já tem uma base, querendo ou não. Sim. Demorou quanto tempo mais ou menos pra ficar realmente fluente em inglês? Nossa, eu acho que pra você ficar fluente, leva mais de 10 anos. Então eu ainda estudo. Porque existe vários tipos de provas. E o último nível, ele demora mais ou menos uns 10 anos. O primeiro nível são 4 anos, né? Só, Primeira prova. só o básico. 4 anos. Existem vários níveis de prova, tá? Ah, então, E aí você tem que ir pra outra cidade pra fazer essa prova, que é de Cambridge, aí tudo mais. demora um cadinho. Um cadinho, é uma prova um pouco cara. Acho que é R$ 1.800 a última prova. Não precisa me informar não, né? Fica Melhor ficar no... só no básico ali. Só no básico. Não, né? mas quando você faz a faculdade, você não precisa ter esse certificado. Porque na faculdade você tem o diploma, português e inglês. Agora, se você quiser dar aula em um curso de inglês, aí eles pedem pelo menos o nível 2, que é o certificado número 2. Tem, acho que são 4. Então, não necessariamente você precisa pagar R$ 1.800. Não. Isso Graças daí a é Deus. só, geralmente, os coordenadores das escolas de idioma, eles possuem esse certificado. Graças a Deus. Né? Pagar R$ 1.800. Tá? São os coordenadores. Você já saiu do país, assim? Você Já. ficou morando no Brasil? Foi pra onde? Eu já fui para os Estados Unidos e eu já fui para a Itália. Foi fácil pra você falar assim ou você já teve dificuldade, mesmo sendo formada? É que quando eu fui, eu ainda não estudava inglês, mas eu entendia mais ou menos. Só que aí eu conseguia, entendia mais ou menos. Mas nos Estados Unidos, a parte que eu fui, o pessoal fala muito espanhol também. Então, dava pra você falar as duas opções. Os caras chegam e speak Spanish. Espanhol ou inglês, as duas opções. E brasileiro também você encontra demais. É muito turista, né, lá. Dependendo do Muito lugar que você vai, turista. muito... Tanto que eu tinha uma professora que ela foi com o namorado dela pra Disney. E aí ela falou pra ele, você só vai falar inglês aqui. Só que chegou lá, tinha muito brasileiro. Aí ele acabou É o Brasil acabou. 2.0 lá. Não deu... Brasil mais evoluído. Brasil mais evoluído. Na Itália, como é que foi? Na Itália, gente, eles falam mais italiano mesmo. Eles não ficam falando inglês, não. Na Europa, a Europa é assim, né? A Europa, tudo bem que o inglês é uma língua universal. Mas quando você vai pra Europa, eles querem falar a língua do país deles, tá? Então tem esse problema. Eu tinha um aluno também que ele sabia francês, porque ele foi pra França, ele sabia italiano, porque ele foi pra Itália, porque não queriam falar inglês com ele lá. Queriam que ele aprendesse a língua Ele é do país. pobre, graças a Deus, né? Pobre, bem pobre. Não, mas na Europa tem a facilidade de um país pro outro por trem. Mas mesmo assim, tinha Pobre, que né? pagar a viagem, mesmo assim. Né? Ah, mas é mais fácil. Realmente. Mas, tipo, você encontrou alguma dificuldade no inglês, assim, que você falou, não é pra mim, ou você sempre teve facilidade? Na verdade, o meu foco, primeiramente, era o português. O inglês, ele foi vindo, assim, na minha vida, e eu falei, ok, né? E aí eu comecei a gostar. Mas não era uma coisa que eu tinha pensado quando eu tava no ensino médio. Eu pensei, tipo, quando eu falei português e química. Aí o inglês veio junto e eu gostei. Porque quando eu fui fazer a minha matrícula, ou era português e espanhol, ou português e inglês. Aí eu falei, não, deixa eu pegar algo mais difícil, né? Pra eu forçar a minha cabeça. Porque o espanhol eu já gostava, porque eu ouvia muita coisa em espanhol, assistia entrevistas em espanhol, porque eu era fã de Rebelde, né? Aí foi por isso. Aí eu falei, não. E eu gosto do inglês. Hoje em dia eu gosto. Não era prioridade, e acabou que Aí foi o inglês. não tem tu, vai tu mesmo, né? E hoje em dia,
principalmente no estado, faltam muitos professores de inglês. Porque a maioria dos professores de português e inglês querem dar aula só de português, né? E é difícil também você conseguir a faculdade de português, que é português e literatura. No caso aqui, o professor Érica, a Daniela e o Marcos, a faculdade deles é só de português. Ah, você que falava inglês também. Eu ia Não, perguntar é isso só de agora. português. É Eu só ia de perguntar português. agora se todo professor de português também ia falando inglês. Só que quando eu fui fazer a minha faculdade, eu não achava só de português. Mas só tinha no sul, que eu passei. Mas aí eu não consegui ir porque, né, não tinha o famoso Sul, dinheiro. né? Do nada, e pro sul assim também não... É, nossa, mas a faculdade lá é incrível. Passou no Enem? Foi pelo Enem. Você estudou muito pro Enem? Você só chegou... Ah, tem gente que faz assim do nada e passa, Eu fiz né? 2 vezes o Enem. 2? 2 vezes. Mas eu me arrependo, porque eu acho que eu devia ter estudado mais exatas. Porque foi a parte que eu fui pior. Foi em exatas. Mas passou, filho. É o que importa, entendeu? É porque o Enem, assim... Tem gente que... É que a gente fica estipulando uma meta. Eu preciso passar no Enem. Mas, na verdade, é a nota de corte, né? Da faculdade. Então, às vezes, a nota de corte ela é baixa. Você não foi tão bem, mas você conseguiu. Né? Igual eu falo para os alunos do ProUni. Porque o ProUni, você consegue a faculdade particular de graça. Então, foi o que eu falei. Você não precisa necessariamente bombar no Enem. A minha irmã, ela acertou acho que metade da prova. E ela conseguiu. Hoje ela faz faculdade na Paulista, de graça. Aí E é uma você- faculdade cara. Eu sei, isso eu tô ligado, minha irmã também faz. Então, aí eu falo pros alunos, foquem no ProUni, porque o ProUni é uma grande oportunidade. E nem sempre você precisa ser, tipo, o melhor. Nem precisa ser o melhor. Mas também se esforçar, né? Não, não sim. custa nada. Ah, não, mas isso eu falo mais porque tem aluno que às vezes acaba se cobrando muito, Não fala, custa, nossa, não. sou muito ruim porque eu não entendo essa matéria, não sei o quê. Mas tem as que você vai bem, você se esforça nessa, mas não é porque você não vai bem nessa que corta todo o seu crédito nas outras matérias. Faz sentido, professor. Faz Sim. sentido. Viu? Eu comecei rindo, agora eu tô sério. Olha, a professora já conseguiu fazer É uma podcast. evolução. Já é a melhor entrevistada, tá ligado? Bom, professor, agora uma pergunta sobre a escola. Como tá esse ensino PEI aqui, eu queria saber a sua opinião. Se você gosta. É uma boa pergunta. Eu gosto do PEI. Meio Eu gosto do PEI e eu gosto do horário, né? Muitas pessoas falam do horário, mas eu adoro sair à noite, embora à noite. E Eu no não... ensino médio, professor? O novo ensino médio, outra pergunta. Muito polêmica essa pergunta. Eu acho que a ideia foi boa, mas a implantação ela ainda precisa de ajustes. E a gente nem sabe se vai continuar ano que vem, na verdade, né? Se Deus quiser, não, né, professor? Deus Mas quiser, eu acho que a implantação foi meio... Porque essa ideia de novo ensino médio já existe em outros países, né? Mas é que aqui foi bem... Né? Acho que tinha que ter tido uma preparação, Acho que assim, foi bem diferente. forçado, assim, tipo, do Foi nada. muito rápido, na verdade. Foi tipo, boom. Novo ensino médio. Um dia eles anunciaram, outro dia já tava acontecendo, outro dia né? já tava acontecendo. Então, acho que foi isso. Então E você... diferente também, porque eu acho que os alunos estavam esperando aprender mais da matéria que eles gostam. Não... Porque, na verdade, o novo ensino médio é assim. A gente tem a língua portuguesa. E aí você não vai aprender mais sobre a língua portuguesa em si, você vai aprender mais sobre uma parte específica da língua portuguesa. Então, por exemplo, se liga na mídia, que foi o que eu mais trabalhei. Você ia aprender sobre essa parte do jornalismo midiático e tudo mais dentro da língua portuguesa. Então, foi um aprofundamento dentro dessa disciplina. E eu acho que os alunos estavam esperando aprender mais coisas da disciplina inteira, né? Então acho que, tipo, foi meio que frustração, assim, pra todo mundo. Eu acho que o pessoal ficou meio frustrado. A maior parte dessa escola não gosta desse ensino. Mano, mas você sente muita dificuldade, outro assunto, você sente outra dificuldade em sala de aula, assim, questão de bagunça, essas coisas? Ou você é tranquilo até? Olha, esse ano eu senti dificuldade com algumas turmas que eu peguei, porque eu não dava aula pra eles antes. Mas não é o primeiro ano, tá? Eu já achei que era nós. Não era não. Mas depois eu fui me adaptando, porque eu acho assim, não dá pra gente ser igual em todas as salas. Eu acho que a gente tem que se adaptar à sala. Às vezes o que eu faço em uma sala não vai dar certo na outra. Porque outros alunos têm outra dinâmica, outra maneira, outro ritmo. E aí eu tenho que me adaptar àquela sala, entendeu? Não é uma pessoa se adaptar a 50, não. 50 não, né? 45. Não 45 se adaptar a uma pessoa. Eu acho que é assim. Então, você acha que no começo teve, tipo,
ter que se esforçar mais e depois você acha que foi mais tranquilo? Depois você... Depois que Pegou eu o ritmo. entendi a sala, aí ficou mais tranquilo. Ah, então. Mas espera com todas ou só com algumas? Só com algumas. Porque ano passado eu dava aula só para algumas turmas, aí esse ano eu peguei todas. Aí tinha algumas que não estavam acostumados comigo, estavam acostumados com outros professores, e aí eu entrei no lugar, aí foi isso. Mas você sempre, tipo, se dá aula há muito tempo já? 4 anos. É. Não, 3 anos e meio. Aí, É pouco tempo, assim, perto de outros se professores, você né? comparar os outros aqui... Tem professor que dá aula há 15 anos, é pouco tempo, então eu ainda tô aprendendo, assim. E no começo, como Assim, foi tem pra você? professor que ele não precisa preparar a aula, tá tudo na cabeça dele, ou de tantas vezes que ele já deu aquela aula, ou ele já tem tudo pronto em casa. Eu ainda tô construindo o meu material. Tem professor que olha arquivo aqui, ó, 2005, deixa eu pegar, né? Eu ainda Esse aqui mesmo. tô aprendendo. E no começo Ainda foi como? monto as Foi? aulas, as Foi difícil dinâmicas. acostumar a rotina de professor, assim? Foi o oposto do que eu do que eu achava. Porque quando eu tava na escola, eu via os professores indo lá, passar lição na lousa, passar atividade, né? Ou usar o diário de papel, usar o mimeógrafo. Aí eu achei que eu ia passar por tudo isso. Não, hoje em dia é tudo tecnologia, eu quase nem uso a lousa. Uso, mas não perto dos professores de quando eu estava na escola. E mimeógrafo não tem mais. A impressora, diário de classe online. Então foi diferente. Mas o que eu achei legal é porque agora eu posso fazer aulas diferentes. E naquela época, se eu fizesse uma aula diferente, eles iam falar que eu não tô dando aula. Ué, essa lousa tá em branco, você tá aí brincando. E não é, na verdade, hoje a gente tem as metodologias diferentes, né? Do que na minha época. Hoje a gente joga a bolinha lá para responder a questão, igual a gente O fez. pessoal fica roubando esse professor. Só roubou isso. Na minha época, não, era 5 lousas assim, e você tinha que responder, e se você não respondeu certo, você não aprendeu. Mas será que você não aprendeu porque você não copiou o texto? Ou porque, sei lá, aquilo tava mecânico pra você? Porque eu sei que quando vocês copiam da lousa é muito mecânico. Tanto que, quem que foi que copiou a lição de ciências? Eu apaguei metade da lousa, e aí tinha a lição nossa. da turma da manhã. Quem foi? E aí? Eu não lembro. Eu Eu também lembro não que lembro. fizeram, que te E aí falaram. copiaram a minha lição e copiaram a de ciências junto. Porque foi mecânico. Algumas pessoas acabam não lendo o que tá, Não tá lendo. escrevendo e acabam não aprendendo nada. E aí a gente tem que chamar a atenção desse aluno de outra forma. E aí eu utilizo as dinâmicas porque eu acho que é mais fácil de lembrar, fixar. E eu gosto, é o meu Não jeito. ficou mais fácil só pro senhor também como aluno, né? Que ficou menos massivo, ficou menos complicado de você entender, não ficar porque só copiando. muito texto também fica difícil de entender. E às Sim. vezes você só explicando mais pro aluno, dando um textinho outro ali, é muito mais fácil a aprendizagem. E as atividades em grupo também, porque acaba que um ajuda o outro, né? Lógico, a gente sabe que tem, às vezes, o grupo que um faz e o resto fica lá. Coloca meu nome aí. Esses pessoal que é formado em inglês faz curso, Mas fica carregando. eu acho que legal é quando um ajuda o outro, sabe? Por isso que eu falo, cada um faz uma questão. Porque aí se você não entendeu, seu colega vai te ajudar. E ele te ajudando, ele também tá fixando na mente dele. Entendeu? Aí são métodos que a gente vai... Então, você tem alguma consideração final a falar? Uma consideração final. Eu queria parabenizar vocês, parabenizar o professor Érico e a professora Renata Monteiro, né, pelo projeto, que é muito legal. Eu vejo vocês descobrindo talentos que às vezes vocês não sabiam que vocês tinham. E também ajuda muito no futuro, né? Porque eu creio que alguns alunos aqui vão querer fazer jornalismo, graças à seletiva. Desde já, obrigado por participar. Muito obrigado. E esse foi o nosso podcast.